Olá, bom dia. Está no ar a notícia de frente desta quarta-feira, hoje, 24 de julho de 2019. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e do Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. E eu quero pedir uma licença especial, porque eu quero cumprimentar hoje, dar um grande beijo, um grande abraço. Não sei se está me vendo neste momento, mas a minha querida netinha, que está fazendo 12 anos de idade, Gabrielinha, que é um anjo que Deus mandou na nossa vida. Gabriela é uma pessoa muito querida, está fazendo hoje 12 anos de idade e ela fala: eu amo você, vovô. Ai, que gracinha. Coisa mais linda do mundo, né? Eu sou avô de 5 netas e um neto, né? Então, parabéns, Gabrielinha, muita saúde, muita paz, que você continue sendo essa pessoa de trazer muitas alegrias na vida da Patrícia, sua mãe, do seu pai Lázaro, enfim, de toda a nossa família. Um beijão. Parabéns, Gabriele, viu aí, deixou o avô... Gabriela, deixou o avô até emocionado, a gente pôde perceber. Então, parabéns pelo avô, né, Lúcio, por esse avô, avôzão, é assim que fala mãezona, paizão e avôzão. É. Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, bom dia a você que nos honra com a sua companhia e um beijo e um abraço para a Gabriela, a neta do Antero. Olha, e vamos iniciar a notícia de frente desta quarta-feira. Eu quero trazer aqui as mudanças, né, do novo marco regulatório dos agrotóxicos. O novo marco regulatório dos agrotóxicos, que foi aprovado esta semana pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mudará os critérios de avaliação e classificação toxicológica dos produtos e a maneira de informar o consumidor nos perigos das embalagens. As medidas começam a valer assim que forem publicadas no Diário Oficial da União. Segundo a Anvisa, as alterações vão tornar mais claro os critérios e também facilitará a identificação do risco à vida. E tem também a entrada, né, a permissão de novos agrotóxicos aqui no país. E lembrando que a entrada de agrotóxicos que são de extrema, eles têm uma classificação que é extremo risco à vida. Eu quero achar aqui a matéria até que fala um pouquinho dessa nova entrada dos agrotóxicos. E foi falado de que essa medida da Anvisa é justamente para atender o produtor. Tem aqui, olha, a gente quer que o produtor, que o agricultor seja um parceiro da Anvisa na promoção e na proteção da saúde. Eu preciso que todos os manipuladores deste produto observem o risco que são naturais na utilização dos produtos. Quem falou foi o diretor da Anvisa, o Renato Porto, que, de acordo com ele, a aprovação do marco não significa uma resposta à liberação de agrotóxicos. Lembrando que o governo liberou o registro de 51 agrotóxicos aqui no país, que totaliza, o país tem aí liberado 262 tipos de agrotóxicos no Brasil, muitos que são proibidos na Europa. Essa proibição, no Brasil, na verdade, houve liberação, né? Por enquanto estão liberados para serem testados aqui, né? O que é proibido na Europa e nos Estados Unidos, por enquanto está liberado no Brasil. Então tem muito dessa crítica que o Ministério da Agricultura vai ter que regulamentar isso. Pois é, eu vi até uma matéria com o Greenpeace falando que alguns, inclusive, trazem um dano muito grande para determinados tipos de animais e, por exemplo, também de famílias como as abelhas. Alguns são letais para as abelhas, o que pode diminuir muito com o uso desse agrotóxico, na verdade, a quantidade de famílias de abelha no Brasil. Aí cabe, como disse a própria Anvisa, né, Lúcio e Antero, cabe também, claro, a quem manuseia, quem prescreve o agrotóxico nas fazendas, que é o agrônomo, saber e receber aí, orientar esse agricultor
qual que é a melhor forma, o melhor uso e qual que é o melhor produto para aquele ambiente. O problema é isso que você e o Antero estavam colocando aqui agora há pouco, né? De que muitos agrotóxicos que são proibidos em outros países, eles aqui podem ser usados livremente. E aí a gente comentava aqui outro dia um estudo aqui de Mato Grosso sobre a utilização de agrotóxicos que estaria contaminando, inclusive, a água, né? Nesses municípios onde se concentra aí a produção agrícola. Me parece aí que em torno de 29 a 30 municípios foi o que apontou aí uma pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso sobre os malefícios que são causados pelos agrotóxicos, principalmente pela pulverização aérea. Os produtores aí, o pessoal do agronegócio não quer nem saber de ouvir falar nisso, né? Agora, tem que haver essa preocupação aí com a saúde da população. Com certeza, Lúcio. E agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com você, Lúcio. Qual que é o seu destaque? Bom, meu destaque é para falar de gestão e de crise financeira, né? No fundo, aí vou falar também, principalmente, sobre saúde. No início do ano, quando perguntavam assim, mas espera aí, o vereador Gilberto Figueiredo foi nomeado secretário de saúde pelo governador Mauro Mendes, por quê? Aí a resposta era assim, não, porque ele é um bom gestor, mas só por isso? Então eu quero falar um pouco sobre a gestão na área da saúde. O governo Mauro Mendes está completando aí 7 meses. E aí, como exemplo de gestão em meio à crise financeira, eu acho que o exemplo melhor para ilustrar isso é esta reabertura da Santa Casa de Cuiabá. Há 3 meses atrás era tiroteio para um lado, tiroteio para o outro. Um xinga o outro xinga um, ninguém conseguia se entender. E aí acabou surgindo aí uma solução criativa e a Santa Casa de Cuiabá, bicentenária, agora está reabrindo. Meu destaque é esse. E a bicentenária está novinha em folha, né? Está bonita demais. Quer dizer, o que eu ouvi de ontem para hoje não, né? Hoje não deu tempo de ouvir ninguém, mas de ontem, principalmente, depois da inauguração até a noite, de elogios ao Gilberto Figueiredo, não estava escrito em gibi nenhum. Que a Santa Casa ficou belíssima e vamos esperar agora que na reabertura, a partir de segunda-feira, passe a fazer um trabalho tão bom quanto o trabalho que foi feito na recuperação do imóvel. Certo. Antero, e qual que é o seu destaque para hoje? Meu destaque é Marcelo Oliveira. Aliás, não me surpreendeu. Eu entrevistei na última terça-feira, ontem, portanto, o Marcelo Oliveira no meu programa Jornal da Capital, da Rádio Capital FM. E o Marcelo já está com todas as estradas de Mato Grosso na cabeça e anunciou realmente medidas espetaculares do governo Mauro Mendes. Obras importantíssimas que serão concluídas pelo governo Mauro Mendes. Muitas delas que serão concluídas este ano. Aliás, no último final de semana, eles inauguraram já os primeiros 17 quilômetros de asfalto na rodovia que liga Primavera a Paranatinga. Essa rodovia vai ter sequência até Brasilândia, devendo ser inaugurada até Brasilândia até o final do ano que vem. E é projeto do governo levar essa energia até Sorriso. E tem outras rodovias importantíssimas que o Estado está cuidando. Mas ele deu grandes notícias para Cuiabá, a estrada para o Cospó do Ouro, vai ficar pronto esse ano. A rodovia aqui para a Guia, que o Pedro Táxi largou 40% por fazer, vai ficar pronto esse ano. Até outubro, novembro, o governo do Estado inaugura essa obra aí. E o Marcelo é isso. O Marcelo é um secretário muito trabalhador, ele já tinha sido eficiente com o Mauro Mendes
na Prefeitura de Cuiabá e está repetindo o sucesso no governo do Estado. E com um detalhe, ele agradeceu e elogiou muito o fato de estar trabalhando junto com o Otaviano Pivetta. Ele falou como facilita um homem com a credibilidade, com a experiência de gestão, como é o Otaviano, nessa questão da gestão, principalmente das estradas e da execução das PPPs, que ele chamou de PPPs sociais, com a participação do setor produtivo. Isso vai ser meu destaque. Certo. E vamos falar agora da operação spoofing deflagrada pela Polícia Federal que prendeu quatro pessoas e investiga a invasão no celular do ministro Sérgio Moro. A Polícia Federal cumpriu ontem, terça-feira, 4 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão, cujo alvo são suspeitos de envolvimento na invasão de celulares do ministro Sérgio Moro. As prisões e buscas são de supostos hackers ou de pessoas que teriam atuado em conjunto com eles. De acordo com a PF, os mandados foram executados nas cidades de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. A autorização foi dada pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. A operação foi batizada de spoofing, que quer dizer falsidade tecnológica, que procura enganar uma rede ou uma pessoa, fazendo-a acreditar que a fonte de uma informação é confiável, quando na realidade não é, segundo a própria definição da Polícia Federal. O objetivo, informou a PF, é desarticular uma organização criminosa que pratica crimes cibernéticos. A nota foi enviada pela Polícia Federal. Falta só um detalhe aí, né? Estão pegando quem hackeou o Moro, o Deltan Dallagnol, etc. e tal. Aliás, era de se imaginar que haveria uma reação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ótimo, o Brasil precisa conhecer quem são esses hackers, porque isso é crime. Inclusive, na nota da PF, eles falam que no caso do Moro, Antero, a suspeita é de que a ação foi orquestrada, de que houve todo um planejamento para fazer a invasão no celular do ministro. Agora, não se faz isso. Não pode se limitar a pegar esses 3 ou 4 hackers. Por enquanto foram 4. 4. Tem que saber quem que financiou isso. Tem que saber quem que financiou isso. Porque o que essa turma queria era anular a Lava Jato. Eles estavam praticando novos crimes para beneficiar os bandidos da Lava Jato. Essa que é a verdade. Não, e a ação, ela é orquestrada. Tanto é que já se sabe agora que ela não se limitou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao procurador lá da República, Deltan Dallagnol. A líder do governo, Joyce Hasselmann, foi hackeada também. Além dela, uma outra figura de destaque no governo federal, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Quer dizer, então é o seguinte, não é aí um hackerzinho, um aprendiz aí que está fazendo isso. É uma ação pensada, orquestrada, com objetivos bem definidos. Bem definidos, tanto que tem os alvos aí específicos, né, Lúcio? Vamos aqui para mais notícias, vamos para o GD, lembrando que daqui a pouco a gente vai falar sobre... Antes de ir para o GD, para a gente continuar no plano federal, Nayara, Antero, o presidente Jair Bolsonaro continua tentando apagar o incêndio com os nordestinos, né? O presidente, ontem, na terça-feira, ele esteve lá em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e deu uma declaração lá que foi a seguinte: essa viagem aí do presidente é a segunda lá no Nordeste desde que ele tomou posse, e a primeira depois da polêmica causada pela declaração que ele deu sobre os governadores da região. E aí, numa conversa informal com o ministro Onyx Lorenzoni, no último final de semana, o presidente afirmou que daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. E aí, lá na Bahia, para ele tentar apagar esse incêndio, ele disse o seguinte: olha, eu amo o Nordeste, afinal de contas, a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peste. Aí ele continuou: cabra da peste de
Crateús. O nosso estado aqui, mais para cima, o nosso Ceará. Quem é nordestino aqui levanta o braço, disse Bolsonaro. Quem concorda com o presidente Jair Bolsonaro levanta o braço. E aí ele perguntou, estamos juntos ou não estamos? Na tentativa aí de resolver, né? Resolver a crise que ele mesmo criou com aquela declaração, né? Que mas foi aquela, pejorativa. Mas a primeira declaração dele, qual que é? De Paraíba? Como é que é o negócio da primeira declaração que você leu A aí? primeira declaração é a seguinte, todos- daqueles governadores de Paraíba, Pois é, Paraíba. o pior é o do Maranhão. Paraíba é o jeito que o carioca chama nordestino. É, tipo como se fosse uma pessoa Não, é matuta, né? toda a região nordeste é Paraíba. Aqueles Paraíba lá e tal é aqueles depreciativo. matutos, isso. É depreciativo, é discriminatório. Ele falou discriminando mesmo o Nordeste. Aliás, o Stanislau Ponte Preta deve estar, né, se ele incorporar e vier à Terra, ele deve ter lamentado o Bolsonaro não viver na época dele. O Stanislau Ponte Preta é autor do livro FEBEAPA, Festival de Besteira que Assola o País. O que já falou de besteira o presidente Jair Bolsonaro, é completamente incompatível com o cargo que ele ocupa de presidente da República, né? E ele não tem projeto, fala um monte de baboseira, fala que o filho dele pode ser diplomata, pode ir para ser embaixador dos Estados Unidos, porque afinal de contas ele fala inglês e sabe fazer hambúrguer. Quer dizer que são duas qualidades realmente extraordinárias para ser embaixador Então vai do todo Brasil nos Estados Unidos, quando é um cargo que sempre foi ocupado por carreira de gente do Itamaraty e de gente concursada. Para um presidente que na campanha defendia a meritocracia, defender a filhocracia, fica um negócio bastante difícil, né? E o problema é que ele dá essas declarações aí e depois ele vê a besteira que ele fez e tem que voltar atrás para tentar se corrigir. Um exemplo é esse aqui, não é? Se referindo aos nordestinos de maneira depreciativa. Aí depois teve que voltar atrás em outra coisa que ele disse que não tem nada a ver, não é? Olha, no Brasil ninguém passa fome. Teve que recuar. Sim. Né? Quer dizer, ele acaba, de uma certa forma, aí, fazendo o trabalho da oposição. Né? É a oposição dentro do governo. Né? Ele não quer dar espaço para a oposição. Eles não admitem surgir ninguém na oposição. A oposição são eles mesmos. Né? É uma brigalhada entre eles que ninguém entende nada. A verdade é que a gente está aí desinvestado. Pois é. A gente torce para que o Moro e para que o Guedes deem certo para salvar o Brasil. Porque se depender do presidente, eu que sempre achei que o povo não erra no voto, né, nós erramos. Antero e Lúcio, e ele voltou a falar durante esse evento de transformar a Baía de Angra dos Reis. Você já tinha falado disso aqui, né, Lúcio, numa outra oportunidade, de Cancún brasileiro, dizendo aí que Cancún fatura 12 bilhões de reais anualmente, 12 bilhões de dólares, perdão, anualmente, e a Baía de Angra fatura o quê? Quase zero por conta dos chitas ambientais. Ele então falando aí do sonho de transformar a Baía de Angra dos Reis numa Cancún. Lembrando que a Baía é protegida pela Proteção Ambiental da Estação Ecológica de Tamoios. E aí teve um outro problema aí, não é? Teve um outro problema aí, recentemente. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, falando da taxa, né? Ou seja, o grande problema aí era uma taxa de R$100 e poucos reais, que era uma taxa cobrada para preservar aquele paraíso que está sendo depredado. E para ajudar na pesquisa. O Bolsonaro é sem noção. Sem noção. Ele está brincando de ser presidente, está se divertindo na presidência, né? Na verdade, acredito que falta um limite mesmo e até a questão do bom senso no que é falado, né, Lúcio? Ele ainda não conseguiu acertar a medida, ter aí a medida certa no que ele acaba falando e isso, na verdade, ele joga contra ele mesmo. Né? Tudo que ele fala, ele joga contra ele.
Não tem ninguém mais prejudicado nas falas do que a própria imagem do presidente. Tem coisas que não cabe a um presidente da República falar. Por exemplo, falar que os cientistas do INPE, né, que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que presta um serviço extraordinário ao Brasil há mais de 30, 40 anos, que tem avanços tecnológicos importantes, assim, olha, os cientistas dos INPE vão confundir o centro de gravidade da Terra com a lei da gravidade com gravidez. Isso aí, para falar numa mesa de bar, tomando sua biritinha, sem ser presidente da República, tudo bem se fazer uma piada desse gênero. O presidente da República se referir dessa forma aos cientistas brasileiros é espantar demais. É espantar demais o mundo civilizado. Nós não merecíamos estar passando essa vergonha toda, não. Certo, e já que a gente ainda E aí é o seguinte, aí parece que daqui para frente os índices de desmatamento terão que ser submetidos primeiramente à avaliação do presidente da República antes de serem divulgados. Foi um pedido dele. A comunidade científica... Uma ordem? É uma ordem, né? É uma ordem, né? Na né? verdade, pedido não. A comunidade científica não pode aceitar isso. Até porque é o seguinte, eles têm mandato lá. Nem o Bolsonaro pode demitir isso. Eles têm mandato lá e devem continuar divulgando normalmente, em defesa da ciência. O diretor do INPE ele já foi muito claro, né, na declaração que ele deu, dizendo o seguinte, que a colocação do presidente no entendimento desse diretor do INPE era para criar constrangimento e para que ele pedisse demissão. Ele falou, olha, eu não peço demissão. Porque é o único jeito de tirá-lo de lá, se ele pedir demissão. Porque não pode ser demitido antes que termine o mandato dele. E ainda, já que a gente está falando de governo federal, eu quero continuar falando agora do Ministério da Educação, uma entrevista exclusiva ao UOL. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que quer separar o que considera o joio do trigo das universidades brasileiras. Isso 2 dias depois do anúncio do novo programa para ensino superior. Ele falou o seguinte: a liberação da contratação de professores universitários sem concurso via CLT é vista com cautela por especialistas. E essa possibilidade foi mencionada durante a entrevista do ministro ao UOL. Ele falou mais o seguinte: em tom menos agressivo do que o adotado no início do seu mandato, há 3 meses, quando generalizou a balbúrdia nas universidades, o ministro dissemina a ideia de que o novo projeto trará liberdade e autonomia para as instituições e diz estar aberto a diálogo com a sociedade. Ele começou a entrevista, então, falando disso e também da questão de se contratar, na verdade, professor via OS, né, de se contratar professor... Organização social. Organização social, isso mesmo, mas que falou aí da intenção de pôr essas organizações na gestão das universidades, ou seja, os professores seriam contratados através dessas organizações que poderiam, então, atuar em diferentes áreas nas instituições, desde a administração financeira, Lúcio e Antero, e até o ensino. E ele trouxe e ele falou, quem disse isso ao site UOL foi o ministro Abraham Weintraub, da Educação. Será que funcionaria, já que as OS são bem criticadas nas administrações que elas passam, geralmente a saúde, que a gente vê bastante, né? Isso na esfera estadual e municipal. O grande debate aqui é saber o seguinte, porque a autonomia da universidade está na Constituição, né? O grande debate aqui é saber se pode o governo federal ferir a autonomia da universidade. A autonomia da universidade está na Constituição brasileira. As universidades têm autonomia para isso. A partir do momento que o ministro da Educação vai interferir para contratar uma OS, estabelecendo que a OS possa fazer contratação de professores na universidade
está ou não interferindo na autonomia da universidade. Pode isso sem mudar a Constituição? Ou para fazer isso tem que mudar a Constituição? Eu acho que esse é o debate a ser feito. Né? Esse é o debate a ser feito. E é justamente isso que os, na verdade, estudiosos da área apontam, né, Antero e Lúcio, é a questão dos professores, é a questão da perda da autonomia dentro das universidades. Eu acho que, assim, a priori, perde, né? Mas acho que o tema deve ser enfrentado no debate, né? Isso colocado para debater, e para debater, inclusive, com a participação do Congresso Nacional, acho que é um bom tema. Isso colocado, assim, a fórceps, é uma coisa antidemocrática. Certo, vamos aqui falar de Grampolândia Pantaneira, porque o cabo depõe a delegados e faz terceira tentativa de acordo de delação em Mato Grosso. Gerson Correia quer obter benefícios como o perdão judicial. O réu na ação que apura o esquema de grampos ilegais instalado na Polícia Militar de Mato Grosso, o cabo Gerson Luiz Correia Júnior, tentará pela terceira vez firmar um acordo de colaboração premiada. Agora ele pretende, junto à Polícia Judiciária Civil, entregar todo o esquema e assim conseguir redução da sua pena, podendo até obter o perdão judicial e tentar se manter nas fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso. Lembrando que a primeira tentativa de colaboração ocorreu junto ao Ministério Público do Estado. Então essa é mais uma tentativa aí do cabo Gerson de colaboração premiada. Agora sim, então vamos às notícias aqui do GD, do portal Gazeta Digital. Tem o Gazeta Digital que destaca também a Santa Casa. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Santa Casa de Misericórdia. Vamos à matéria da Jéssica Bachega. Irregularidades na SEDUC. Ex-secretário de Educação é investigado por proteger servidores acusados de fraude. O ex-secretário de Educação, Permínio Pinto, é investigado pelo Ministério Público Estadual por ter atrapalhado investigações contra servidores da Secretaria de Estado de Educação durante a sua gestão. A ação civil por improbidade administrativa foi recebida pelo juiz Bruno de Oliveira Marques na vara especializada em ação civil pública e a ação popular da comarca de Cuiabá no dia 18 de julho. De acordo com a ação, em 2015, a SEDUC promoveu uma investigação interna e constatou irregularidades nos contratos firmados pelos servidores Vander Luiz dos Reis, João Paulo Carvalho e também Jorge Luiz Von, com empreiteiras que deveriam realizar pequenos serviços para a secretaria. O relatório com as suspeitas de irregularidades foram encaminhadas para Permínio, que demorou a se manifestar sobre as informações. Dependia dele a iniciativa para se estabelecer o procedimento administrativo ou arquivar o relatório na SEDUC. Então, a matéria da Jéssica Bachega aqui do portal Gazeta Digital. E vamos falar aqui da greve da educação de Mato Grosso. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações durante a matéria da Santa Casa, mas teve um ato durante essa inauguração, né, Lúcio? Essa reinauguração. E o governador Mauro Mendes respondeu ao ato falando o seguinte: atos são naturais, mas cenário econômico não mudou. Então isso mostra aí que não tem uma proposta por parte do governo do estado para negociar junto com o Sintep, que busca essa negociação, principalmente dos dois pontos, que é o cumprimento da Lei 510 e também o pagamento da RGA. E a gente volta a destacar a questão da justiça, né? É preciso de um entendimento da justiça sobre essa greve que já completa, entra agora nesta semana, já completa 2 meses, não é isso? 60 dias de greve. A questão aí não é proposta, não é? Na verdade. Porque o governo diz o seguinte: olha, nós não estamos dando o reajuste, não é porque não queremos. O que o governo diz é que está impedido legalmente de conceder esse reajuste aí em função da lei de responsabilidade fiscal aí e também combinado aí com aquela PEC lá do teto de gastos. Aí o governo diz que tem esse impedimento e aquilo que foi colocado ontem aqui, levantado pelo Antero, né, de que a justiça
precisa se manifestar, já passou da hora de se manifestar para tentar dar uma solução, né? Quem é que está com a razão? Os professores, o Sintep, ou é o governo do Estado? A greve é legal ou é ilegal? Porque não dá mais para continuar nessa situação, né? Quer dizer, um diz que o Sintep diz que o governador não respeita a lei, né? Porque não quer pagar o percentual desse ano da progressão de carreira. E do outro, o governo diz que está impedido pela lei de responsabilidade fiscal, que estabelece os limites de gasto com o funcionalismo. Então, existe aí impasse, agora esse impasse tem que ser solucionado e só a justiça tem o poder de fazer isso. O governo não tem condições de pagar e, se pagar, vai atrasar o resto da folha. Vai penalizar o resto dos servidores. Agora, essa greve do Sintep é uma greve do PT, é uma greve política, é uma greve que não faz bem à sociedade. E agora eles vão ter um problema sério, porque o resto dos professores que estão dando aula, 60% da educação está funcionando. Quando a gente fala greve, 60% da educação está funcionando. Então, 60% ou 60 e poucos por cento entram em férias e eles continuam em greve e os alunos sem aula, né? E quando eles voltarem, eles vão ter que repor. Enquanto isso, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Estado é obrigado a não pagar os salários deles, a reter os salários. Eles só terão direito a receber os salários depois que repuserem as aulas. pois a greve pode ter um cunho político, mas existe, é preciso de uma medida. Agora, qual medida poderia ser mais severa para o fim dessa greve, na opinião de vocês, e conhecendo o perfil de Mauro Mendes como político? Eu não sei qual medida que é possível. A primeira medida que é necessária é uma decisão do Tribunal de Justiça. Parece que está com uma desembargadora, né, para decidir. E a decisão saindo, muito provavelmente essa greve deve ser declarada ilegal, porquanto fere a lei de responsabilidade fiscal e uma emenda constitucional. Então, o objetivo da greve é uma reivindicação que o Estado já demonstrou a exaustão que não tem condições de cumprir. Então, se for declarada a greve ilegal, eu não sei o que o governador Mauro Mendes vai fazer. Mas a partir da declaração da ilegalidade da greve, ele precisa ter instrumentos, porque o Estado democrático de direito não pode ficar submetido a uma decisão de uma categoria. Milhares de alunos não podem ficar submetidos a uma decisão de uma parte de uma categoria. E o Estado tem que agir no sentido de assegurar a aula para os alunos, ainda que seja substituindo os professores, ou temporariamente, ou sei lá. O Estado tem que garantir a aula para os alunos, né? Mas para isso precisa de uma declaração do Poder Judiciário. A pior coisa que pode acontecer para o governo é se a justiça der ganho de causa e mandar o governo pagar. Aí, se o governo tiver que pagar, evidente, o governo vai recorrer, vai se levar mais tempo, mas se o governo tiver que pagar, aí vai atrasar dos outros servidores. E aí a gente não sabe se entra ou não numa bola de neve, né? Pois é, e falando de educação, eu também destaco aqui uma matéria falando da UFMT, que deputados federais e prefeito de Cuiabá se unem em apoio à Universidade Federal de Mato Grosso. Os deputados federais Rosa Neide e Emanuelzinho e o prefeito de Cuiabá participaram de uma reunião com a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso para pensar numa estratégia para defender a instituição. Entre os encaminhamentos estão a produção de uma carta em defesa ao UFMT. A reunião ocorreu dias depois da universidade ter passado por um corte de 8 horas da energia elétrica no camping. Além da dificuldade para pagar energia, a reitora Miriam Serra informou que os funcionários da limpeza e segurança, que são de empresas terceirizadas, também estão sem receber. A deputada Rosa Neide, propôs ao prefeito
que o Executivo e a Câmara de Vereadores colaborassem em uma carta de defesa da instituição, o que foi bem recebido pelo prefeito Emanuel Pinheiro, que disse o seguinte, que a UFMT é um patrimônio de Cuiabá e do estado de Mato Grosso e não vai permitir que ela seja vilipendiada desta forma. Vamos fazer essa carta de apoio tanto à Prefeitura quanto à Câmara de Cuiabá. Então, essa união de federais e do prefeito também em apoio ao UFMT, que vem passando por uma crise financeira. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa A Notícia de Frente. Vamos saber agora quem são os nossos cúmplices, os nossos parceiros que nos ajudam aqui a fazer o A Notícia de Frente. O Lúcio conta pra gente, não é, Lúcio? É isso aí, Nayara. O Roque do bairro Alvorada, o Shalom Adonai, Damares do Cochiponés, Algemiro de Várzea Grande, o Raimundo, o Edmar do Jardim Universitário, Ditinho de Barra do Garças, o José lá de Várzea Grande, Ilson, João Rosa do bairro Dom Aquino, Eliene, o Pedro Paulo do bairro Cidade Verde, Jair Aquino, Florisvaldo do CPA2, João Antônio, Zé Carlos do bairro Renascer, o Cláudio do Paraíso 2 e também tem o Beto Souza. Certo, obrigada, Lúcio. Antero, temos mensagens? Temos aqui do Shalom Adonai. Parabéns pelo programa e pelos temas. As pessoas têm que dar um tempo para o governador Mauro e depois fazer as devidas cobranças. Shalom Adonai. Muito obrigado, Shalom, pela mensagem. Aí está falando sobre a greve da educação. O ex-governador Silval Barbosa esqueceu de publicar mais um livro que leva o título de O Governador Garimpeiro Garimpou os Garimpos. Garimpou Matupá, garimpou Assembleia, garimpou o Estado de Mato Grosso. KKK. Quanto aos acorrentados, eu só tinha visto nas obras da Copa do Mundo. Vocês lembram? Não lembro, teve acorrentado na Copa do Mundo? Teve? Eu não me recordo. Eu não me recordei. Aí, Os povos acorrentados da propina, né? Aí tem aqui uma crítica ao Mauro Mendes. Os comissionados ganham 18 mil e os DAS 20 mil. Os governos ganham 40 mil e o professor ganha 2 mil. O governo está ajudando a Unimed com verbas, pois a Unimed está falindo. E o MT Saúde, que é do governo, que os profissionais de educação pagam descontando na mensalidade e só atendendo na Amecor. O Enem vai começar e o governo não está nem aí porque o filho do governo não estuda em escola pública, e sim na escola particular. Além do corte da folha de pagamento do professor e agora quer parcelar o dinheiro do desconto da folha. Tirou do professor para pagar a Santa Casa. Enfim, é uma redação que teria alguma dificuldade no Enem, né? Pela lógica e pelo conteúdo. Manda um alô para mim, estou ligadinho em vocês. Ditinho de Barra do Bugres. Então, Ditinho de Barra do Bugres, alô, obrigado pela audiência. Nayara Moura. Obrigada, Antero. Obrigada também aos nossos telespectadores. Olha, agora vamos falar de polêmica. A gente gosta de uma polêmica aqui na Notícia de Frente, né? Mas essa afetou em muito quem vive aqui em Cuiabá, principalmente o usuário do transporte coletivo. Foi o corte de palmeiras feito pela Prefeitura na Praça Bispo Dom José. Está prejudicando os usuários do transporte coletivo que não tem mais uma única sombra para se proteger do sol escaldante de Cuiabá. Os detalhes com Oliveira Júnior. O sol está a pino e os usuários do transporte coletivo não têm onde se abrigar na Praça Bispo Dom José, na Avenida da Prainha.
Esta semana, a prefeitura cortou 3 palmeiras e uma outra árvore nativa que havia no local, acabando com as poucas sombras que existiam. Os usuários sofrem e lamentam a decisão. A árvore faz uma sombra e tem ar para nós, né? Agora corta, nós vai ter ar da onde? Ficou ruim, né? Porque aqui ele tinha sombra pra gente ficar, esperar o ônibus. Agora ficou ruim demais. A justificativa da prefeitura para a medida é a obra de restauração da praça, que inclui a reforma do chafariz do Mundel e a construção de uma estação de integração em forma de container. Enquanto isso, o jeito é procurar outras alternativas em busca de uma sombra que amenize o calorão. Nós tentamos, né, juntamente com a engenharia da Prefeitura e CEMOB, manter as palmeiras, né, e algumas árvores ali. Mas assim, nós iremos plantar muito mais palmeiras que aquela. Além da estação, nós iremos restaurar toda a praça, o chafariz também será restaurado. E daí então, terminada a estação, nós faremos, né, mais algumas plantações de palmeiras e algumas árvores que se achar necessário. 90 dias, né, para que nós possamos entregar essa obra. Até 90 dias, poderá ser entregue antes. Então, essa polêmica, essa explicação da CEMOB, que foi questionada também, mas e aí o VLT, se decidir dar continuidade, o VLT passaria por ali, né? Aí a explicação... Não, passa no centro. Passa no centro, não passaria por ali, porque a explicação foi não, que se, por exemplo... exemplo... passa por ali, mas passa no centro da pista, não é ali na beira da Não, onde sim, pega o mas ônibus. aí não teria o porquê da estação naquele lugar, né? A explicação foi que a estação vai ser móvel, então vai poder levar para outra região caso o VLT for ter a continuidade das obras do VLT. Mas sem chegar no VLT, né? Sem chegar no VLT, a pergunta que se faz é o seguinte: não tinha como preservar a palmeira? Segundo a Não tinha outro eu jeito? perguntei isso para o secretário, inclusive no tribuna da Rádio Vila Real. Ele disse que a engenharia da CEMOB, da prefeitura, disse que não teria jeito de dar continuidade a essa construção da Estação Bispo sem o corte das palmeiras. Pois é, porque ele Mas fala não assim, diz por não, quê. mas nós vamos plantar Disse que outra. foi a engenharia que decidiu isso. Ele fala assim, Foi não, um- mas nós foi um vamos estudo da plantar outra. engenharia. Beleza, mas e aí, ela já nasce grande? Vai demorar, né? Né? Vai demorar, né? E essas palmeiras são bonitas demais, né? Eles vão tirar aquele chafariz também, Isso não foi que questionado. está ali. Se vão reformar. Vão reformar, Se então vão pode reformar. acontecer. Foi o que o secretário falou, Foi. não foi? Vai virar uma estação aos moldes da Ipiranga e da Alencastro. Não, da Ipiranga. Da Ipiranga e da Alencastro. Tá Alencastro. certo. Tá certo, da Ipiranga e da Alencastro. Aliás, a prefeitura está fazendo um trabalho que caberia à iniciativa privada fazer. Embora E que foi tirado da licitação, inclusive foi Embora suspensa. a estação Alencastro e a estação Ipiranga, a estação Alencastro eu tenho com certeza, porque eu conversei com o técnico que fez o projeto da Alencastro. Ele falou que a estação Alencastro está garantindo uma economia mensal de R$ 5.800 por mês de energia para a prefeitura, que está reduzindo da conta de energia da prefeitura por causa da energia solar que tem lá e que vai para a As rede. placas. Então, isso está dando um lucro para a prefeitura em torno de R$ 5.800 por mês. Que é moderno, isso é. Seria interessante realmente colocar em vários locais da cidade. Mas será que não caberia uma explicação prévia? Uma explicação preliminar? Para as pessoas não se assustarem, né? De Mas aí não repente seria pior discussão? Não, porque eu acho que nada é melhor do que a verdade. Nada é melhor que a verdade. Quer dizer, você discutir com a população, falar, olha, o projeto é esse, não vai ter prejuízo, vai ser reimplantado, etc. e tal. Enfim, você diminuiria essa resistência. As pessoas estão resistindo com razão. É um lugar histórico ali de Cuiabá. Ali é o Mundel, chamado Mundel. E aí Eu nasci ali, viu? Ali pertinho. E Nasci aí, no Mundel. e aí só para complementar o que o Antero colocou, Nayara, qual foi a explicação que o secretário deu? De que
os engenheiros, o estudo da engenharia apontou de que não teria como fazer a obra se não cortassem a palmeira. Aí eu volto no que o Antero colocou. Por quê? Não dá para fazer por causa disso, disso e disso. Pois isso tem uma conversa prévia, né? A prefeitura devia marcar horários de reunião, sabe aonde? Ali. Qual que é o horário de pico ali? É 2 horas da tarde, é 11 horas da manhã, é 8 horas da manhã, é 5 horas da tarde? Nesses horários a prefeitura vai lá e faz a reunião. Rapidamente explicando o projeto da prefeitura. Olha, não tem por que ter medo de debater com o povo, gente. Até porque essa estação lá em Castro ficou bonita. A estação Ipiranga ficou bem feita, ficou bonita. Então, esse tipo de estação, olha, vamos fazer estação igual na Alencastro, isso aqui futuramente vai melhorar para vocês. Serão 3 meses só a obra. Não tem por que não debater isso com a população. Só isso que eu acho. Antero, vamos falando, então, na verdade, em infraestrutura, agora vamos para o seu destaque. Vamos. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo de Oliveira, que é uma figura, né? Ele, dependendo da pergunta do ouvinte, ele zanga e queima gasolina azul para cima dos ouvintes. Mas é realmente uma pessoa de muito respeito, é um cidadão de muitos serviços prestados para Cuiabá e agora está prestando-os para Mato Grosso. Eu não tenho dúvida que foi uma grande escolha do governador Mauro Mendes. O Mauro Mendes vai se dar muito bem nessa área. Não só porque escolheu o Marcelo, mas também porque escolheu para trabalhar junto com o Marcelo e para que o Marcelo tivesse um entrosamento maior com o vice-governador Otaviano, que foi um brilhante prefeito de Lucas do Rio Verde e que pode auxiliar muito com a sua experiência a Secretaria de Infraestrutura. E eu fiquei impressionado de vê-los, que aí o servidor vai falar assim, mas aí o governo está retomando as obras. Sim, está retomando as obras com aquela parte do dinheiro do FETAB que o governador Mauro Mendes destinou para as obras, no que fez muito bem, porque essa arrecadação do FETAB não pode ser usada 100% para pagar salário de servidor. Então o governo já está virando a chavinha do desenvolvimento. O Marcelo me deu a entender que o Mato Grosso tem 26 mil quilômetros de rodovias não asfaltadas. Só para você perceber a grandiosidade da necessidade do Estado. Trabalhando bem, eles esperam fazer 4 mil quilômetros de estradas no governo Mauro Mendes. Ou seja, ao final do governo, o governo sendo eficiente, restarão 22 mil quilômetros de asfalto a serem feitos. Os 4 mil quilômetros é uma meta ambiciosa. Ambiciosa. Mesmo assim, é uma meta super ambiciosa. Mas eu acho que está colocado nesses 4 mil quilômetros, além das obras que serão feitas pelo governo, aquelas que o governo pretende concessionar. Para que a iniciativa privada faça a obra e depois fique autorizada a cobrar o pedágio. Muitas das obras que o governo vai fazer, o governo pretende, faz a obra, termina a obra e depois estabelece o modelo para fazer um pedágio mais barato. Porque já que o governo que fez a obra, que o governo que fez o investimento, então o modelo de pedágio pode ser mais barato. Por que isso? Porque o Estado não tem dinheiro para ficar cuidando da manutenção, da preservação e para atender também o que falta. Então, não tem dinheiro para tudo e o Estado está tendo que fazer essa opção. Eu conversei bastante com o Marcelo sobre a rodovia que eles inauguraram, 17 quilômetros, no trecho que liga ali Primavera do Leste a Paranatinga. Foram 17 quilômetros de rodovia que já estão feitas, uma rodovia de muito boa qualidade. E essa rodovia foi a primeira PPP social. O Estado entrou com uma grande parte dessa rodovia
e os produtores entram, né, com máquinas, equipamentos, logística, fazendo o que eles estão chamando, o Piveta chama sempre de PPP caipira, mas o governo está dando o nome de PPP social. É parceria público-privada social, para atender a população. O que eles consideram? Que a estrada é bom para escoar a produção? Mas é bom também para passar a ambulância, mas é bom também para o direito de ir e vir, mas é bom também para passar o ônibus intermunicipal, mas é boa também para passar o ônibus escolar. Enfim, toda rodovia tem também a sua finalidade social. O Marcelo elencou várias obras, eu vou conseguir lembrar aqui de algumas delas. Por exemplo, eles estão em entendimento com a Trimec para retomar as obras da Arquimedes Pereira Lima. Essa obra será refeita. O que é essa disputa jurídica? O empresário diz que executou a obra com essa péssima qualidade, o que é conversa, deve ser conversa fiada do empresário, porque é isso que está no projeto entregue na Secopa. O governo Mauro Mendes recebeu o governo sem nenhuma memória, não tem projeto nenhum, nem em Secopa, nem em Secretaria de Infraestrutura, nem em Secretaria das Cidades. Em lugar nenhum se acha projeto sobre essa questão da rodovia Arquimedes Pereira Lima, ou da avenida Arquimedes Pereira Lima. E essa avenida será retomada com um novo projeto feito pela equipe do Marcelo, em comum acordo com a Trimec. Claro que o governo vai perder algum dinheiro, mas vai cobrar também a participação da Trimec para participar disso. O governo termina este ano, o que é uma notícia espetacular para Cuiabá, a rodovia que liga aqui a Emanuel Pinheiro com o Cospó do Ouro. Essa rodovia será inteiramente asfaltada. O governo termina até outubro essa obra que o Pedro Táxi deixou paralisada aqui no final do governo, que foi um absurdo. Mas depois a gente soube que, na verdade, faltava mais de 40% da obra para ser concluída. Então, essa rodovia para Guia... Que teve até um buraco, teve aquela polêmica do buraco ali na rotatória. Essa rodovia para Guia vai estar totalmente concluída até o mês de outubro. O governo está retomando uma obra extraordinária. Essa obra vai ser fundamental para Cuiabá, que é o Rodoanel, que o Wilson Santos fez um pedacinho, quando prefeito de Cuiabá. E o governo vai retomar essa obra, e essa obra, os caminhões, quando virem pela BR-364, BR-63, e chegarem ali próximo ao Sinuelo, eles vão entrar à direita e vão sair na BR-63 lá na frente de Várzea Grande. Eles não precisarão mais entrar na cidade de Cuiabá e de Várzea Grande, o que é uma vantagem extraordinária para o município de Cuiabá e de Várzea Grande. Essa obra está sendo chamada pelo secretário Marcelo de Oliveira de contorno norte. O governo vai também imediatamente dar ordem de serviço para a rodovia Jangada a Tangará, para Rio Claro, a uma cidade que liga ali ao Rio Claro, no Médio Norte. E ele falou de outras rodovias que o governo está já começando a movimentar. São mais de 100 obras que já estão sendo retomadas no estado de Mato Grosso. Não deu para conversar sobre tudo com o Marcelo. Essa rodovia, por exemplo, de Paranatinga, ele acha que no ano que vem chega até Brasilândia, contornando inclusive, ou passando inclusive pela Serra, o que é uma antiga reivindicação da população de Brasilândia e da população de Paranatinga. O Toninho de Souza, que é dessa região aqui, de Planalto da Serra, vai ficar muito feliz com essa notícia, porque já vai ligar Cuiabá, Planalto, Brasilândia, Paranatinga, aqui, tudo por rodovia. Enfim, são várias notícias importantes sobre essa questão, e eu posso entender dessa entrevista o seguinte, que o Mauro Mendes vai ter boas entregas na área da infraestrutura. Perguntei para ele também da questão da educação.
Ah, mas a educação também ficou com você? Ele falou, não. A educação ficou com o subsecretário da Secretaria de Infraestrutura e com o Otaviano Pivetta. Que são as reivindicações também do Sintep, Do de Sintep, reestruturação mas que das escolas. já estão também tomando providências e mais de 90% das escolas serão reformadas. E ele falou Aliás, de prazo o Pivetta, não, ele não falou porque não está com ele. das escolas, Né? sim. Aí é melhor a gente entrevistar o Otaviano ou o designado pelo Otaviano, que é o subsecretário lá da Secretaria de Infraestrutura. De toda forma, as providências também estão sendo tomadas na área da educação. E uma última informação, o COTE da universidade vai ficar pronto esse ano, que é uma notícia importantíssima para o esporte, né? Que é uma informação espetacular. E aí a gente rufa o pau aqui nas empresas, porque ficou parado um tempão, né? Estava com 20 medições sem pagamento no governo do Petax. Só 20. E aí a empresa não aguenta, quebra, fale, abre o bico, para a obra, exatamente porque também não tem uma regularidade na questão do pagamento. E agora não. Essas obras que o Marcelo está mandando fazer são obras que o pessoal vai fazer e vai receber. É desse dinheiro que foi separado do FETAB pelo Mauro Mendes que eles estão tocando essas obras. E Marcelo Oliveira Antero falou alguma coisa do VLT ou não? Não, falou que não decidiu. Não. Tem uma comissão que não decidiu. Né? A gente já sabe hoje, através de pesquisas, de que a população de Cuiabá é amplamente favorável ao VLT e a população de Várzea Grande também é amplamente favorável à conclusão do VLT. E até o que fica também de pergunta, e sempre quando a gente fala de infraestrutura, a população cobra, é a manutenção, né, de todas essas obras, dessas estradas, de todas essas obras, principalmente que diz respeito à mobilidade, à infraestrutura do Estado. Ele falou disso, da questão da manutenção, como isso vai ser cobrado depois? Falou que as obras que serão feitas pelo governo, muitas dessas rodovias serão privatizadas. Depois que o governo fizer a obra, porque assim, o governo fez a obra, aí o governo privatiza para uma empresa. Aí essa empresa vai cobrar o pedágio, vai dar assistência, etc. Tal, mas vai ficar responsável pela manutenção da obra. Então, o governo está estudando isso, não há uma definição ainda do governo. Serão privatizadas também algumas rodovias. Eles devem lançar o leilão para ser realizado aqui mesmo em Mato Grosso. E este ano já devem ocorrer as primeiras privatizações. Certo, vamos falar... Eu tenho uma notícia aqui que eu acredito que ela é relevante. Sim. Publicada pelo site Folha Max. Bandidos invadem e roubam residência do prefeito em bairro Nobre de Cuiabá. A casa do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, localizada no Jardim das Américas, foi alvo de furto. O crime ocorreu há alguns dias e já está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá. Não há detalhes de como ocorreu o caso, nem os objetos levados, relata o site Folha Max. A única informação é de que o prefeito e os familiares não estavam na casa no momento do crime. A assessoria de imprensa de Emanuel Pinheiro deve se pronunciar sobre o caso deve se pronunciar hoje, essa semana, não é? Certo, Lúcia, aquela casa é alvo daquela polêmica, né? Que envolveu o vereador Abílio Júnior. Não, mas Abílio Júnior não tem nada a ver com assalto. Eu sei, eu só quero... É aquela casa do Jardim das Américas. Sim, essa casa do Jardim das Américas. Só para contextualizar e para o nosso telespectador relembrar. Eu quero declarar a minha eterna amizade a você. Eu só estou relembrando. Não, eu só tô nada, pelo amor de Deus, viu? Você, e se o vereador estiver assistindo a gente, eu sei que não tem nada a ver. É só mesmo para contextualizar e para que os nossos telespectadores relembrem qual que é a casa que foi o alvo daquela polêmica, onde estava acontecendo uma mini reforma, É próximo, inclusive, da praça lá do Jardim das Américas. Pronto. Próximo. Vamos retirar, então, dessa conversa. Muito bom o chapéu da notícia, né?
o chapéu da notícia, violência para todos. Bandidos invadem a para casa do todos prefeito. mesmo, Para prefeito. todos. Porque, Isso assim, mostra, né, como que está em segurança. A segurança pública. Tem que fazer uma séria investigação sobre isso, porque assim, está certo que o prefeito saiu com a sua família. Graças a Deus não estava em casa. Mas e aí, não tem segurança na casa do prefeito? A Secretaria de Ordem Pública Municipal não oferece segurança para o prefeito? Quando o prefeito sai, a casa Isso dele física, fica... né, de pessoas monitorarem Tem ali. pessoas monitorarem e de terem pessoas lá para proteger a família do prefeito. É uma autoridade, gente. Não tem segurança na casa do prefeito? Isso aqui é um atentado, um atestado da incompetência da Secretaria de Ordem Pública. Como é que não tem segurança na casa do prefeito? E aí a reportagem cita aqui o seguinte, ela destaca aqui, se teve, a segurança não teve chance de tentar defender o patrimônio e tal. O que sumiu? É isso que eu ia falar. Ainda não há detalhes do crime, nem o que foi roubado. E uma outra informação que está aqui é de que o crime ocorreu há alguns dias. Pois é, e por que esse silêncio? Por que esse silêncio? O que foi roubado? É preciso esclarecer isso. Tem muitas interrogações aí, inclusive que direcionam o seguinte: tem que investigar as pessoas mais próximas do prefeito. Não é possível. Como é que isso aconteceu sem que houvesse um tiro? Sem que houvesse uma manifestação de defesa? Eu passo por lá todos os dias. Eu moro ali no Jardim das Américas e eu passo ali para pegar a Avenida Brasília para chegar em casa na Rua Guadalajara. Sempre tem segurança ali na porta. Se não na casa do prefeito, numa outra casa ali embaixo. Se não na casa onde ele vive com sua esposa e filhos, numa outra casa ali embaixo. Ninguém viu. Precisa ser apurado, gente. Pelo amor de Deus, precisa ser apurado. O prefeito é a maior autoridade da cidade. Acontece isso na casa do prefeito. Imagina da gente, violência né? para todos, né? Tá certo, o Folha Max. Pois é, antes do intervalo, já que a gente está falando do prefeito Emanuel Pinheiro, eu quero destacar esta matéria aqui da Marisa Batalha, do Bom da Notícia. Garcia descarta racha no DEM e mantém posição contra a reeleição de Pinheiro na capital. Em conversa com jornalistas, o suplente de senador e presidente do Diretório Estadual do DEM, Fábio Garcia, voltou a reiterar sua posição de que a sigla tenha seu próprio projeto para as eleições de 2020 na disputa no comando do Palácio Alencastro. Ele disse que isso foi no evento de reinauguração da Santa Casa. Ele disse ainda que a sigla que não acredita nesse racha do DEM e não apoia o prefeito, não apoia a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, porque o DEM vai ficar unido num projeto para 2020. Vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a última parte do programa, a notícia de frente. Vamos falar de Santa Casa de Misericórdia agora, Hospital Estadual Santa Casa. Uma boa notícia que traz um grande alívio para os mato-grossenses e principalmente quem depende da saúde pública. O governo do estado reinaugurou ontem a bicentenária Santa Casa de Misericórdia. A unidade de saúde é o primeiro hospital estadual nos 300 anos da capital. O repórter Antônio Carlos Silva esteve lá e traz as informações desta reinauguração. Bom dia. Do lado de fora, professores em greve há quase 2 meses protestavam.
Do lado de dentro, numa solenidade concorrida, várias autoridades inauguravam o novo Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá. Muitos dos serviços que nós licitamos aqui, nós conseguimos contratar na tabela SUS. Fechar porta de hospital, fechar serviço de hospital é muito fácil. Basta um ato de baixar uma porta, passar uma chave, falar fechei e jogar a toalha. Reabrir serviço é muito difícil. O governo de Mato Grosso explica como os pacientes serão atendidos no novo Hospital Estadual Santa Casa e a partir de quando. Na segunda-feira, dia 29, depois da cerimônia de hoje, começa um protocolo de desinfecção dos ambientes, já que todos os ambientes serão visitados, as UTIs, os centros cirúrgicos especialmente. Nós fazemos esse trabalho, já há um planejamento de começar a receber os primeiros pacientes. É um dia histórico para Mato Grosso, é nascimento do primeiro hospital estadual na capital do estado. A capital do estado ainda não tinha um hospital sob gestão do governo do estado. E essa é a oportunidade que nós estamos entregando à população, um hospital vocacionado a alta complexidade que vai atender a toda a população, 100% SUS, financiado pelo governo do estado e pelo governo federal. Teremos recurso do Ministério da Saúde, que fará um aporte de 10 milhões por mês, e o governo do estado irá fazer a complementação, no valor de 5 milhões, que é o orçamento previsto para as atividades em 100% do funcionamento. Não seremos porta aberta, seremos porta aberta referenciada, ou seja, se for um caso de urgência, esse paciente ele tem que dar entrada numa UPA ou em uma policlínica e pedir a regulação para vir para cá. Ou se o paciente estiver internado em um hospital e necessitar vir para cá fazer uma cirurgia, ou de repente internar num leito de UTI, também será via central de regulação com autorização do médico, do núcleo interno de regulação e da central de regulação. O governo de Mato Grosso e a Justiça do Trabalho reafirmam os compromissos assumidos com os 800 funcionários da Santa Casa de Cuiabá, que ficaram 6 meses sem receber salários, totalizando uma dívida de quase 11 milhões de reais. Aquele grande acordo que permitiu que fosse feito o repasse de 10 milhões e 800 no valor total, sendo que até esse momento já 6 milhões e meio já foram pagos e o restante vai ser pago em 4 parcelas, uma delas vencendo agora por esses dias, e à medida que os pagamentos são realizados, nós fazemos os repasses aos trabalhadores. Em relação ao novo Hospital Universitário Júlio Miller, a UFMT deve apresentar um novo projeto para a conclusão da obra ao governo de Mato Grosso até o dia 15 de agosto. 10 dias depois, a Secretaria de Infraestrutura e Logística deve dar um parecer. Estamos com uma equipe da UFMT, com uma equipe da Sinfra do governo do estado, finalizando o planejamento para retomar a obra. Então, nesse momento, nós estamos, inclusive aqui, para solicitar o apoio também do ministro da Saúde, para que libere recurso também para retomar a obra do hospital universitário, não mais para a UFMT, mas para o governo do estado, porque o que está faltando nesse momento é a contrapartida do governo do estado. O Hospital Júlio Miller é aquela unidade hospitalar que está sendo construída lá na estrada de Santo Antônio. Uma importante unidade hospitalar para o estado de Mato Grosso. Há uma expectativa de anúncio de retomada das obras por parte do governo do estado. E a gente tem acompanhado, inclusive nós vamos fazer uma audiência pública no dia 12, onde o governo ali vai apresentar a planilha orçamentária da retomada dessas obras. Esses recursos estão depositados na conta do governo há mais de 5 anos. Então, perdemos muito tempo em não fazer a opção de retomada dessa importante obra. Então, nós acreditamos que, além da Santa Casa, mais a unidade hospitalar que será entregue Júlio Miller, com a possibilidade, inclusive, do antigo hospital pronto-socorro ser transformado no hospital materno-infantil, que nós tenhamos no próximo ano uma situação da saúde pública do estado de Mato Grosso infinitamente melhor do que a que a gente tem hoje. No Hospital Júlio Miller, nós vamos esperar a demanda do governador, ver qual é a linha de atuação para que a gente possa ajudar, talvez até alocar uma parte de recurso de emenda de bancada, obviamente discutindo isso com os demais parlamentares, mas é mais ou menos nessa linha que nós vamos atuar. A responsabilidade do projeto daquela obra é da universidade.
todos sabem que houveram problemas na licitação, houveram problemas nos projetos. A universidade está refazendo esses projetos, reorganizando planilhas orçamentárias, e ela fez um compromisso que dia 15 de agosto, né, ela nos entrega a parte final com todas as revisões. Eu já marquei para o dia 25 de agosto com o secretário Marcelo, que vai ter 10 dias para fazer uma análise crítica daquilo que vai estar recebendo da universidade, para que aí sim nós possamos ir para uma nova licitação e retomar aquela obra. Tem que levantar, ver que projeto é esse, ver quando está, o que é que ocorreu. E vamos ver, vamos um de cada vez. A reinauguração, então, agora é chamado Hospital Estadual Santa Casa. E lembra que vocês falavam disso aqui? Foi para o secretário, não tem como deixar esse nome Santa Casa, porque fomos corrigidos, na verdade, pelo Mauro Carvalho, quando falávamos Santa Casa. Ele agora é o Hospital Estadual de Média e Alta Complexidade, mas acabaram deixando, então, Santa Casa no nome. Até porque se colocasse esse nome de Santa Casa, todo mundo ia chamar de Santa Casa. O povo ia colocar. Não tinha outro caminho. Fizeram bem. E aí, só complementando, Antero, rapidinho, é uma informação ali que eu considero ela importante, relevante, complementando ali uma declaração da diretora-geral da Santa Casa, a Daniele Carmona, o Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta, se comprometeu nessa cerimônia realizada ontem em repassar 10 milhões de reais mensalmente para o Hospital Estadual Santa Casa. Que custará 15 milhões, os outros 5 milhões serão do governo do Estado. Eu só quero fazer 2 comentários sobre o que nós vimos, porque aí o seu comentário é sobre isso, né? Sobre isso. Primeiro ponto. A constatação ontem, na inauguração, de que o governo Pedro Taques foi uma tragédia, que a corrupção é tão grave quanto a incompetência, ou melhor, que a incompetência é tão grave quanto a corrupção. O governo Pedro Taques não roubou o dinheiro do Hospital Júlio Miller, não roubou. Mas ficou 5 anos, o último ano do governo Silval e 4 anos do governo Pedro Taques com dinheiro na conta. Agora que o Estado está exigindo da universidade o final dos projetos para, em agosto, tentar retomar a obra do Hospital Júlio Miller. E eu me lembro que uma vez eu cobrei isso do governador Pedro Taques. Ele falou assim, mas lá tem muita água. Eu falei, pelo amor de Deus, a engenharia brasileira já fez a ponte Rio-Niterói sobre o mar. Nós vamos falar que nós não conseguimos resolver o problema da água ali do subterrâneo, de onde já começou a fazer a obra do Hospital Júlio Miller, tanto consegue que agora no projeto deve estar isso contemplado. Ponto 1. Ponto 2. O Gilberto vai ser um sucesso. Primeiro porque o Hospital Santa Casa é do mesmo nível do Hospital Municipal de Cuiabá, que é um projeto também do prefeito Mauro Mendes. Quem fez bastante aqui no Hospital Municipal de Cuiabá foi o prefeito Mauro Mendes, quem lançou o projeto, quem fez o projeto, quem começou, etc. e tal. Segundo, que o Gilberto ele organizou em pouco tempo uma solução que a prefeitura ignorou. Aliás, a prefeitura com aquela brigalhada lá da emenda do Valtenir, gasta a emenda do Valtenir, não gasta, dá para Santa Casa, não dá. Muitos dizem que isso ajudou bastante a fechar a Santa Casa. E o Gilberto Figueiredo conseguiu realmente ter uma atuação espetacular e entregar um hospital de qualidade. E melhor ainda a informação de que o Estado vai retomar as obras do Hospital Júlio Miller. Porque o Hospital Júlio Miller, primeiro que é um dinheiro do governo federal que está aí. Segundo que tem que colocar uma contrapartida do Estado. E terceiro, que é mais importante, o funcionamento do Hospital Júlio Miller ajuda a Prefeitura de Cuiabá, ajuda o governo do Estado, porque os recursos que fazem funcionar o Hospital Escola Júlio Miller são recursos do Ministério da Educação, portanto, do governo federal, que é um hospital escola. Pois é, e esse é seu tema, né, Lúcio? O Antero levantou aí a questão agora
invisibilidade, toda essa gestão, também Mauro Mendes, mas em especial do secretário Gilberto Figueiredo. Eu acho até que era meu tema. Não, eu acho até que era, sabe? Sobrou só um pouquinho. Porque eu não disse qual seria o teor do meu comentário, eu acho que eu vou pegar uma cartela da Mega Sena para o Antero marcar para mim, que ele já disse aí quase tudo que eu ia dizer. Mas eu vou destacar aqui o seguinte, eu anunciei no início do programa aqui que o meu destaque seria gestão, né? Gestão no setor público e, de outro lado, crise financeira. A gente acabou de acompanhar a reportagem aqui falando desse problema que se arrasta aí há vários anos, desde o governo Silval Barbosa, atravessou todo o governo Pedro Taques, no caso do Hospital Universitário. Começou com a lambança lá no governo Silval Barbosa, fizeram uma licitação fajuta, aí não deu certo, o projeto não existia, parece que era num alagado que iam construir, mas a engenharia era começou a construção. A engenharia era capaz de resolver, ou seja, foi uma lambança danada. Aí atravessou todo o governo Pedro Taques, não aconteceu nada com o Hospital Universitário Júlio Miller, o novo Hospital Universitário. E aí é o seguinte, eu falava de gestão e de crise financeira. E os recursos do Hospital Universitário Júlio Miller, eles estão aí. Ele não saiu. Há 5 anos, né? Não, ele está aí há 5 anos. Não saiu, não foi por falta de dinheiro. Aí eu volto aqui para a Santa Casa, a antiga Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, hoje Hospital Estadual Santa Casa. Todos nós nos recordamos que há uns 3 meses atrás aí, era tiroteio para um lado, tiroteio para o outro. Um xingava o outro xingava um, não, a culpa não é minha, aí o outro falava, também não é minha, quer dizer, falou, tem emenda aí que poderia resolver o problema da Santa Casa, e o outro falava, não tem emenda, essa emenda não era para a Santa Casa. Resultado disso, criou-se o impasse, tinha um problema gravíssimo lá, com os funcionários lá da Santa Casa. Muitos vereadores foram a Brasília, ficaram 7, 8... gente era palanque para tudo quanto é lado. E todo mundo atrás dos holofotes. Aí o governo do Estado entrou no circuito. A primeira pessoa que foi a Brasília conversar com o ministro da Saúde foi o secretário Gilberto Figueiredo, é lógico, autorizado pelo governador Mauro Mendes. E agora, depois que 3, 4 meses se passaram, nem 4 meses, uns 3 meses, o ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, veio aqui a Cuiabá participar dessa inauguração. Então, esse caso aí da Santa Casa, né, serve para ilustrar muito bem a importância de uma gestão inteligente e criativa, principalmente num momento de crise financeira. Não é isso? O problema dos funcionários não está totalmente resolvido, mas está muito bem encaminhado. Quer dizer, já foram pagas aí 2 parcelas aí, dos salários atrasados dos funcionários da antiga Santa Casa. Me parece que tem mais 2 ou 3 parcelas de algo em torno aí de 1 milhão, um pouco mais de R$1 milhão, cada parcela dessa. Quer dizer, bem encaminhado esse assunto. A gente acompanhou aí o secretário Gilberto Figueiredo dizendo que agora será feito lá um protocolo para higienização, não é isso? Para desinfecção em função dessa mini-reforma que foi feita. Mini-reforma, assim, custou em torno aí de R$1,5 milhão. Só que na segunda-feira, o Hospital Estadual Santa Casa vai reabrir as portas aí, né? Um grande hospital. Mato Grosso não tinha, Cuiabá não tinha um hospital público, pois não, Nayara? Não, eu só queria lembrar, Lúcio, aproveitar tudo isso que você está falando, senão eu vou esquecer. Eu queria lembrar que há um tempo atrás a gente falou, na verdade, vocês dois falaram da possibilidade do DEM ter como nome o próprio secretário Gilberto Figueiredo. Daí eu falei, mas no que está dando certo,
a gente não se mexe, já que ele está sendo um bom secretário para a saúde, mas diante dessa gestão positiva que ele vem fazendo, a gente tem que afirmar que ele pode fazer muito mais, pode ser um nome aí cotado pelo DEM para a Prefeitura de Cuiabá. Bom, olha, Nayara, eu entendi a colocação, certo? Isso já vem sendo ventilado. Ele mesmo disse que está preparado para isso. Ele disse isso, que está preparado? Que já se prepara, que a vida prepara ele sempre para as coisas. Ele falou isso aqui pra gente. Porque o que eu tinha informação do que Gilberto Figueiredo falou, que é o seguinte, olha, tem que aguardar para saber o que é que vai acontecer. Falou também, mas não disse que estava preparado? As entregas. Ele não falou que estava preparado? Agora, quem que vai divergir de você, Nayara? Se ele vai ser candidato ou não, a gente ainda não sabe. O que eu suspeito é que, em função do que está acontecendo com o Hospital Estadual Santa Casa, com o trabalho que ele fez lá em Rondonópolis, com o trabalho que ele fez lá em Sinop, com o acompanhamento que ele tem feito da Comissão Estadual de Saúde da Assembleia Legislativa, que visita aí os hospitais regionais do interior, e o secretário Gilberto Figueiredo sempre é convidado a participar dessas visitas. E aí eu só lembro o seguinte, essa Comissão de Saúde lá são só médicos. O único que não é médico é o deputado Paulo Araújo. E o seguinte... Que é um militante da saúde, né? Que é um militante da saúde. E desses componentes lá dos integrantes da Comissão de Saúde, nem todos eles são da base de sustentação do governo. Por exemplo, Paulo Araújo é ligado ao prefeito Emanuel Pinheiro. Aí tem lá na Comissão de Saúde também o deputado Lúdio Cabral, que é do PT. E esses deputados, eles sempre fazem questão nessas visitas do acompanhamento do secretário Gilberto Figueiredo. Aí eu vou só responder a sua pergunta aqui, tentar responder a sua colocação. Eu acredito que aqui em Cuiabá, principalmente por causa da reabertura, da reinauguração da Santa Casa, eu acho que aqueles pretensos candidatos a prefeito de Cuiabá vão começar a olhar com uma preocupação maior para o secretário Gilberto Figueiredo. Só em 30 segundos para complementar aqui uma informação do Gilberto Figueiredo. Ele nos deu uma entrevista durante a inauguração da Santa Casa. Ele nos deu uma entrevista falando exatamente o seguinte, porque o prefeito Emanuel precisa parar com isso, de fazer demagogia. Eu quero passar 3,5 milhões para ajudar os funcionários da Santa Casa e o Estado não me diz como fazer. Nós perguntamos isso para o Gilberto Figueiredo. Olha, precisa parar com essa demagogia, ele sabe como fazer, ele sabe que o Estado não pode receber 3,5 milhões dele, porque o Estado não deve funcionário da Santa Casa. Se ele quer ajudar, manda um projeto de lei para a Câmara autoriza, e ele que deposite lá na Justiça do Trabalho para o pagamento das verbas trabalhistas. Simples assim. Fora disso, é demagogia do prefeito. Foi o que disse o Gilberto. Certo, vamos. Tchau, então, porque agora só dá pressa? tempo de tchau. Já acabou? Já acabou, obrigada. Tchau. Bom dia. Falou que ainda tinha 17 minutos. Tchau, gente. Obrigada.